Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre a questão da democracia ateniense, dando sequência às nossas aulas sobre Grécia Antiga. A gente vai falar aí do período de transição, do período arcaico para o período clássico, né? Então a gente vai falar da democracia ateniense com esse objetivo. Bom pessoal, então como a gente viu na aula passada, né, eu falei para vocês lá que veio a época lá do Drácon, do Solon, houve leis aí para melhorar ou tentar melhorar a vida dos atenienses, né, das pessoas mais simples. Mas aí no meio veio o Pisístrato, que foi um tirano, que falei para vocês que tirania naquele tempo significava algo diferente do que significa hoje. A vida dos pobres melhorou, mas não na questão assim de adquirir direitos políticos, né? Mas na questão assim de adquirir terras, de conseguir ocupações, eles melhoraram. Bom, o que acontece é que quando vieram os filhos do Pisístrato, né, o Hípias e o Hiparco, eles não fizeram bons governos. Aí veio o Iságoras, que acabou também não fazendo boa coisa, né, porque ele acabou chamando os espartanos, né, para tentar invadir Atenas. Aí acabou sendo então derrotado, né, no seu objetivo e sofreu ostracismo depois, né, ele foi ali desterrado, né, ele saiu de Atenas, né, com punição aí por ter feito essa tentativa de traição. E aí o que vai ocorrer é que chega o Clístenes, e aí o Clístenes, pessoal, vai ser conhecido como o pai da democracia ateniense. Ele vai fazer uma série de coisas aí para que Atenas tivesse esse perfil democrático, mas a gente vai entender que democracia naquele tempo é diferente de democracia de hoje, tá? Tem algumas diferenças. O que acontece é que o Clístenes ele vai fazer aí essa série de coisas para transformar Atenas numa democracia. Bom, então pessoal, é o seguinte, Clístenes, né? Então é esse responsável aí por estas transformações de Atenas, né? Após todo esse período aí, né, após as tiranias. E aí o que vai ocorrer é que então ele vai fazer, pessoal, algumas coisas, como por exemplo, reativar aquilo que o Solon tinha criado, né? Então Solon, pessoal, tinha feito uma série de coisas. Uma delas foi a eclésia, tá? O que foi a eclésia, pessoal? A Assembleia Popular, tá? Eu não coloquei como eclésia naquela aula passada, né, para não complicar tanto. Então agora eu falo o nome mesmo, né, da Assembleia, que é a eclésia. A eclésia, pessoal, tinha como característica a ideia de que todos os cidadãos atenienses participassem da política, diretamente, tá? Então, quando a eclésia se reunia, todos os cidadãos tinham ali a possibilidade de poder discursar, de poder, enfim, expor as suas ideias. Então isso era uma marca da democracia ateniense, essa democracia direta. Só que tem uma questão que é o seguinte, quem era esse cidadão? O cidadão não era qualquer pessoa. O cidadão eram os homens com ali uma certa idade, né, pelo menos 18 anos. Além disso, tinham que ser moradores de Atenas, né, nascidos em Atenas, e não podiam ser escravos, né, então tinham que ser livres. Então dessa forma, Atenas então restringia muito a participação, né, de quem era cidadão, né, de quem poderia ser cidadão, mas todos esses cidadãos participavam, tinham o direito pelo menos ali de participar da eclésia, tá? Essa Assembleia Popular. Bom, então tá aí uma foto do que seria a eclésia, né? Então vocês estão vendo ali, tem umas escadas, né, para subir, e aí ali em cima eles iriam ver alguém subir em cima de um lugar maior ali para poder falar, né? Então, enquanto um falava, todos escutavam, né? Então essa era a ideia aí. Ali é uma coisa que chama Pnyx, tá? Pnyx é então o lugar onde eles se reuniam para fazer a assembleia acontecer, tá? Então, pessoal, isso, né? A eclésia tinha ali a sua reunião acontecendo. Então a eclésia, pessoal, o que ela tinha aí como função? Então, vocês estão vendo aí, ela sorteava 10 arcontes para serem magistrados. Isso aí foi com Clístenes, tá, que passou a acontecer esse sorteio. Na verdade, assim, para ser mais exato, vai acontecer realmente assim, essa mudança depois, no período clássico, tá? Mas é aqui para vocês estarem cientes já de que isso ia acontecer. Então, os arcontes, o que vai acontecer? Eles eram, na maior parte das vezes, eram homens nobres. Mas aí o que acontece? Havia muitas reclamações porque os nobres, eles acabavam concentrando poder, eles acabavam excedendo as funções, né? Eles acabavam fazendo muitas funções ao mesmo tempo. Então vai ser uma pressão para que se transformem no sorteio depois, tá? Então vai ser lá com Péricles, né? Lá com Péricles, que vai ser um outro democrata aí, que
que vai ser do século V, aí próximo aí da época do Clístenes, que vai então acontecer essa mudança, aí os magistrados vão ser sorteados, tá? Os magistrados, eles vão fazer o quê? Eles vão basicamente se concentrar na justiça, tá? Então cada vez mais eles vão restringindo suas funções à justiça, isso tem que ficar claro, tá? Então a eclésia sorteava. Mas é o seguinte, o cargo mais importante, que vai se tornar o mais importante, principalmente no século seguinte, vai ser dos estrategos. O pessoal grava esse nome na cabeça, estrategos, tá? São cargos aí dos mais importantes de todos, tá? Você elegendo estratego, você estava ali elegendo um potencial líder da cidade-estado por décadas, tá? Essa era uma coisa muito comum de acontecer, não só em Atenas, mas nas outras cidades também. Depois se descobriu que, na verdade, os estrategos eram cargos que havia também no Egito, havia entre os persas. Então, assim, não era um cargo só dos gregos, tá? Claro que também vai ter influência aí de quando a cultura grega vai se espalhando depois, numa época que vai chamar helenismo, e aí esse cargo de estratego vai se espalhando, né? Mas, enfim, vai ser absorvido aí por essas outras culturas, né? Mas, pessoal, olha só, então gravem isso, né? Os 10 estrategos aí, né, como uma escolha importante aí de todos na Assembleia, tá? Então, aí era escolha por quê? Porque eles votavam, né, no mais que eles, assim, no mais capacitado que eles achassem, tá? Ou nos mais, né? Porque são 10. Depois vai aumentar para 15. No século seguinte aumenta para 15 os estrategos, tá? Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre os estrategos mais para frente. Então é o seguinte, Denis, ele também vai fazer uma divisão do povo ateniense em 10 tribos, né? Para quê? Para criar, pessoal, o Conselho dos 500 de uma forma diferente do que acontecia antes. O que era esse Conselho dos 500? O Conselho dos 500 era conhecido como Bolé. Era um conselho de anciãos antigamente, né? Então, o que acontecia? Era como se fosse uma espécie de senado, tá? Que era mais difícil de acessar. Na época do Solon, por exemplo, não era por sorteio. Acabava sendo ali uma coisa restrita às pessoas que tinham mais poder, né? Porque tinha uma classificação de quem tinha mais direitos e que tinha menos, por causa da renda. Então o que acontecia é que os mais poderosos acabavam ocupando. Então com o Clístenes, o que vai acontecer? A Bolé vai ser sorteada. Então se divide a cidade de Atenas em 10 partes, 10 tribos, cada uma vai sortear 50 para participar então do Conselho dos 500. E o que se faz no Conselho dos 500? Basicamente, pessoal, se delibera os assuntos que vão ser discutidos na Assembleia Popular. Então tem que tomar cuidado que muitas vezes textos por aí aparece o contrário, aparece que na Assembleia eles discutem o texto, né, e aprovam, né, ou discutem ali as questões, e aí vai para o Bolé dar a palavra final. E não é assim, tá? Na verdade é o contrário, é do jeito que eu estou falando aqui. Então no Conselho dos 500 é que se deliberava os assuntos, que se criava ali as questões, e aí isso vinha na forma de uma palavrinha grega que era dessa forma, problema, que aí depois vai virar a palavra problema, né? Então, o que acontece? Essa palavra problema vai virar problema, e era o problema que era mandado para o Conselho Popular, ou seja, para a Assembleia Popular, que a gente está falando do Conselho dos 500. Então ele formulava a ideia que ia ser discutida lá pela Assembleia Popular, tá? Então, dessa forma, pessoal, nós temos então essa questão daí do Conselho dos 500, tá? Bom, então, pessoal, então tá aí uma imagem, né? Isso aqui é uma reprodução, tá? Que se fez aí, a Universidade do Minnesota, né, nos Estados Unidos, fez essa reprodução de como seria, né, o Conselho dos 500, né, de Atenas, porque assim, havia conselhos dos 500 em outras cidades também, mas Atenas é que teve ali a preservação maior, né? Então, o que acontece? Reproduziu isso aí, né? Seria mais ou menos assim, né, o lugar onde eles se reuniriam, tá? Pessoal, então, com Clístenes são reativados também os tribunais de Atenas, tá? Então, os tribunais de Atenas, pessoal, eles são basicamente dois. Um é o mais antigo, que é o Areópago, tá? Que é formado pelos arcontes, aqueles magistrados lá que eu falei para vocês, que eram sorteados, passariam a ser sorteados, né? Vão ser a espécie de juízes, né? Então esses aí são os arcontes, tá? E além disso, também vai ter o Elieu ou Eliaia,
né? É mais conhecido aí como Eliaia, tá? Mais recentemente é que tem falado se Elieu não está errado, tá certo também, né? Então assim, eram 6.000 juízes sorteados, tá? Então o que que acontece? Cada uma das 10 partes aí de Atenas, né, das tribos, mandava 60, né? Aliás, 600, né? Sorteava 600 e aí dava os 6.000, né? Você multiplicando aí os 600 por 10 vai dar 6.000. E esses juízes então vão cuidar aí de uma grande parte das questões envolvendo a justiça, né? Então uma parte era cuidada pelo Areópago e a outra parte era pela Eliaia, tá? Então, pessoal, então dessa forma aí Atenas então vai se formando, vai tendo aí as várias instâncias do poder. Então vocês vão vendo aí que vai acontecendo de ter uma parte pela justiça, ter uma parte que delibera sobre os assuntos e outra parte vai confirmar os assuntos, né? Então cada uma vai cuidando de uma parte, tá? O que que acontece, pessoal? Qual a diferença desse sistema para o nosso? Então aí que vai a diferença. O nosso sistema é uma democracia representativa. Por quê? Porque de 4 em 4 anos, o que que acontece? Nós votamos para cargos aí como deputado, senador, governador, presidente. Aí tem as eleições também municipais, né, que vão acontecer, por exemplo, esse ano. Tem cargos de prefeito e vereadores. Mas o que acontece? É representativo, ou seja, nós estamos elegendo pessoas que vão nos representar pelo próximo período, até as novas eleições, né? Então, isso acontecia em Atenas, acontecia no caso do Conselho dos 500, né? Porque tinha mas era sorteio, né? No caso da Assembleia Popular, não tinha sorteio para participar, porque qualquer um podia participar. Lá eles iam sortear também, né? Lógico, mas ia ser a partir de pessoas que já estavam participando ali, né? Então, de qualquer forma, em Atenas, todos os cidadãos, né, com todas aquelas restrições que eu falei, participavam da política, diferente de hoje. A participação é muito mais reduzida, né? Então nós não temos uma democracia direta. Então os atenienses eles se reuniam pelo menos uma vez por mês para discutir, né? Coisa que nós não fazemos, né? Nossa democracia é diferente, ela é mais reduzida, tá? Então, tá? Mas lógico, se a gente for contar na questão de quem pode participar da democracia, hoje tem muito mais gente que participa, né? Mesmo que seja aí uma coisa representativa. Por quê? Porque hoje você tem a possibilidade de todos votarem aí, lógico, respeitando a questão da restrição de idade, né? Então, no Brasil, por exemplo, se a gente pensar até 1988, os analfabetos não votavam. A partir de então eles podem votar, né? Então é uma ampliação do conceito de democracia o que aconteceu, coisa que não acontecia lá em Atenas, né? Enfim, ficava restrito lá para os homens que tivessem as condições que eu já falei para vocês. Então, pessoal, isso aí sobre essa diferença. Agora vamos falar um pouco sobre os estrategos, né? Então, pessoal, você escolher um estratego, né, votar no estratego para ser, então, representante nesse cargo, era uma coisa muito importante, tá, na Grécia Antiga. E aí, pessoal, o que que acontece? O estratego, que ele era? Quando você elegia um estratego, ele era, ao mesmo tempo, um estrategista, ele era um político e ele era um orador. Ser estrategista porque ele ia cuidar ali de toda a questão de como desenhar um plano para enfrentar os adversários, né? Pensar na política externa, né? Como é que ia ser a relação de Atenas com Esparta, com Tebas, com Corinto, com o Império Persa, né? Então, assim, isso era uma coisa que exigia inteligência, né? Exigia um senso ali estratégico. Então, o estratego fazia isso. Líder político, porque assim, ele ia ter que conduzir o debate, ele ia ter que liderar os atenienses no debate público. Então ele ia ter que ser, para isso também, um bom orador. Ou seja, ele ia ter que saber conduzir a sua oratória, né? Falar ali, conduzir as suas ideias, mostrar ali, através de abstrações para as pessoas em público, por que ele vai seguir determinada postura. Então ele tinha que ser uma pessoa ali bastante cativante no sentido das ideias, né? Então assim, os líderes eles eram então líderes por esses 3 aspectos, né? A estratégia, a questão da política e a questão da oratória, que eram 3 aspectos importantes. E aí nós vamos ter vários, tá? Na história de Atenas. Então, pessoal, por exemplo, esse homem aqui,
que vai ser o Milcíades, tá? Então o Milcíades, que vai ser o Milcíades o jovem, porque tinha o Milcíades o velho, que veio antes, né? O Milcíades o jovem, ele vai ser o estratego que vai liderar Atenas na batalha contra o Império Persa, na batalha de Maratona, tá? Então a batalha de Maratona, ela vai acontecer aí em 490 a.C. Quem estava liderando os persas? O Dário, né? Lembra lá das aulas sobre Pérsia, lá atrás, né? Já está um pouco longe. Então, assim, falei para vocês da expansão do Império Persa, todas as terras que eles conquistaram, e agora Atenas e o resto do mundo grego estavam no caminho dos persas. Eles queriam conquistar o mundo grego. E o Milcíades vai liderar Atenas contra o Império Persa, contra o Dário. Bom, o que vai acontecer? O Milcíades, o que acontece? Ele sabe que a vantagem persa é muito grande, principalmente porque por terra os persas têm uma cavalaria. E eles têm a frota naval chegando. Então os atenienses precisam pensar numa estratégia para poder enfrentar os persas na região de Maratona, né? O que vai acontecer? O Milcíades, ele vai ter uma questão de pedir auxílio para quem? Para os homens de Plateias, né? Plateia era uma cidade também. E também vai pedir ajuda para os espartanos, só que os espartanos, eles não vão mandar homens para Atenas. Por quê? Porque vai ter uma questão lá que os espartanos vão calhar de estar participando ali de festas sagradas, e nessas festas sagradas não se podia interrompê-las por nada, né? Nem para guerra. Então era proibido fazer isso. Então Atenas, sabendo do risco, então vai ter que contar com a ajuda dos homens de Plateia, né? Para tentar enfrentar os persas, tá? Como que eles vão fazer isso, pessoal? Como é que o Milcíades então vai bolar a estratégia para poder enfrentar os persas e sair vencedor dessa batalha, né? Lembrando que os persas não desistiriam tão fácil, mesmo que fossem derrotados aí nesse momento, né? Eles não desistiriam, eles tentariam mais coisas, né? Mas como é que o Milcíades ia lidar com isso? A gente vai ver isso na próxima aula, pessoal. A gente continua então. Obrigado.